Olá, eu me chamo Lara e juntamente com a Júlia, com a Rebeca e com o Vitor explicaremos um pouco sobre a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases foi criada a partir de 4 físicos e matemáticos, os quais são Daniel Bernoulli, Rudolf Clausius, James Maxwell e Ludwig Boltzmann. Essa teoria é utilizada para descrever reações entre os compostos gasosos, onde a ideia desses cientistas foi tentar descrever as propriedades como pressão e temperatura medidas em laboratório através do comportamento microscópico dos gases. E devido à nossa atmosfera ter uma pressão relativamente baixa, essa teoria se aplica adequadamente até os dias atuais. Como esse estudo trata-se de um sistema gasoso, podemos pegar por definição de que um gás nada mais é do que um conjunto de partículas, moléculas e átomos em movimento constante e aleatório. E para a descrição de um gás, utilizamos variáveis V para o volume, T para a temperatura, P para a pressão e N para o número de mols. Tem-se que um gás ideal ou perfeito possui propriedades inexistentes nos gases naturais, sempre confirmadores da teoria. Além disso, não existe gás ideal, sendo eles irreais ou inexistentes na natureza. Sendo assim, são submetidos a pressões e temperaturas particulares, e desta forma é possível contemplar a teoria cinética dos gases descrito pela equação PV igual a nRT, que é uma equação do estado dos gases ideais vinda de 3 conjuntos de observações experimentais, da lei de Boyle, da lei de Charles e do princípio de Avogadro. Também tem que o gás real é aquele que encontramos na natureza em seu estado verdadeiro de pressão e temperatura, onde a lei dos gases não se aplica a esse tipo de gás. Foram feitas algumas afirmações pressupostas, mas não comprovadas dessa teoria cinética dos gases, os quais são que o gás são compostos de inúmeras partículas, de átomos ou moléculas minúsculas de matéria, com massa m, que se movimentam de forma aleatória e incessantemente. Que as partículas colidem umas com as outras e com as paredes do recipiente. Que as partículas não interagem entre si e não interagem com a parede do recipiente que as contém. Que as colisões são elásticas e que a energia total antes da colisão é igual à energia total após a colisão, e que a energia total é igual à energia cinética de translação, e que o tamanho das partículas é muito inferior às distâncias médias percorridas pelas partículas entre as duas colisões sucessivas. Agora falaremos um pouco sobre as contribuições com relação à teoria cinética dos gases. O cientista Bernoulli quis encontrar uma relação entre a pressão e a velocidade. Para essa teoria, e pode-se dizer por a pressão de um gás, P, uma quantidade puramente macroscópica, depende de uma velocidade das moléculas, uma quantidade puramente microscópica. Falando também com as colisões entre a partícula e a parede de um recipiente são perfeitamente elásticas. Quando a partícula choca-se com a parede perpendicular ao eixo de coordenadas x do recipiente, ela não se deforma, e a componente x da velocidade inverte seu sentido sem alterar seu módulo, enquanto as outras componentes permanecem inalteradas. Isso significa que a única mudança no momento linear da partícula é na direção x. Logo, o momento linear transmitido à parede pela molécula durante a colisão é 2mvx, com velocidade vx. A variação do tempo entre as colisões é o tempo que a molécula leva para ir até a parede oposta e voltar, distância 2L, com velocidade Vx. Logo, a partícula choca-se com um lado específico da parede, uma vez em cada onde variação de tempo, 2LVx. E a taxa com que o momento é transmitido à parede, sombreado por essa única molécula, é mVx² sobre L. Da segunda lei de Newton, a taxa com que o momento é transmitido à parede é a força atuando sobre essa. Para encontrar essa força, deve-se somar as contribuições de todas as outras moléculas que atingem a parede, levando em conta a possibilidade de que todas tenham velocidades diferentes. Dividindo a força total pela área da parede, L², tem-se a pressão sobre essa. A pressão se origina da força média resultando do choque repetido das partículas gasosas
com as paredes do recipiente que as contém. E essa é a definição de pressão, uma propriedade macroscópica em termos do comportamento das partículas microscópicas que formam um gás. Pode-se dizer também que a teoria cinética dos gases explica a lei da pressão parcial, que diz que a pressão total de uma mistura gasosa é exatamente igual à soma das pressões parciais de seus gases componentes. Explica também a lei de Boyle, onde diz que um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa do gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Outra contribuição foi a de Maxwell. Nessa teoria, ademais, tem a lei da distribuição das velocidades de Maxwell, e essa lei é a expressão matemática que contabiliza a fração de partículas de um gás com velocidade dentro de um dado intervalo a uma determinada temperatura. Essa lei permite prever que a 20 graus Celsius, 19 em cada 1000 moléculas de oxigênio terão velocidades entre 300 e 310 metros por segundo, e que 21 em cada 1000 moléculas de O2 terão velocidades entre 400 e 410 metros por segundo. E a hipótese do Maxwell: se a derivada da velocidade em x, da derivada em y e derivada em z são independentes entre si, então a derivada em x, a derivada em y e a derivada da velocidade em z é dada pelo produto das probabilidades unidimensionais independentes. Posteriormente, esse estudo de distribuição das velocidades de Maxwell foram solidificadas pelo cientista Luigi Boltzmann. Com isso, chegamos ao fim da apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e tenham uma boa noite.